Quer criar conteúdos diariamente para o seu Instagram, mas tem medo de perder muito tempo com a criação de conteúdo que não gera resultados para você, muito menos ajuda você a aumentar as suas vendas? Hoje eu tô aqui para mostrar todo o processo de criação de conteúdo para quem está iniciando e como de fato é possível criar conteúdos para a semana inteira em menos de 2 horas, através de um processo eficiente com a criação de conteúdo intencional e irresistível. Hoje eu tô aqui para ensinar para você a criar conteúdo de forma intencional em menos de 2 horas para você ter postagens para semana ao longo de 7 dias. Bom, gente, se você já gostou do tópico desse vídeo, você quer aprender muito através desse processo que eu vou ensinar para você e compartilhar a tela do meu computador mostrando passo a passo, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @brunasilva_empreendedora, onde eu compartilho conteúdo como estes diariamente. Na tela do meu computador eu vou explicar o passo a passo para que você que esteja iniciando ou que tem dificuldade em criar conteúdo de forma intencional para aumentar as suas vendas através do Instagram, consiga de fato aplicar tudo isso e gerar esse resultado para você vendendo seus produtos ou serviços todos os dias. Toda vez que nós falamos sobre produzir conteúdo, muitas pessoas pensam na parte mais difícil. Bruna, eu não sei o que falar, eu não sei o que postar, eu não sei qual tema escolher, muito menos sei editar imagens para conseguir de fato produzir essa publicação, tá? E a criação de conteúdo, ela tem um intuito muito maior do que só utilizar ferramentas e fazer as postagens dentro do Instagram, mas sim conscientizar a sua audiência e despertar o interesse nessas pessoas para que a sua venda ocorra de forma mais natural e automática. Então a gente vai chamar a atenção do nosso seguidor, a gente vai qualificar o nosso seguidor para que ele entre em contato conosco a partir de uma solução ou uma oportunidade que ele identificou através do nosso conteúdo. Então investir em marketing de conteúdo, nessa produção de conteúdo de valor, vai fazer com que a sua venda ela ocorra de forma mais assertiva e que a sua audiência consiga identificar quais são os problemas que elas possuem e qual é a solução que você está entregando a partir dessa postagem, dessa publicação. E eu vou mostrar para você o passo a passo para gerar esse tipo de conteúdo que não só atrai, mas que qualifica e que também vende para a sua audiência. Primeiro tópico que nós temos aqui é o tópico do marketing de conteúdo, porque muitas pessoas não entenderam ainda qual que é a utilização dessa ferramenta dentro da sua estratégia. Então, o marketing de conteúdo é uma estratégia utilizada para dar apoio e suporte para o seu cliente durante toda a jornada de compra. Então, eu estou utilizando dessa ferramenta, dessa estratégia para elevar o nível de consciência das pessoas em relação àquilo que eu estou oferecendo. Como que alguém vai comprar algo no qual a pessoa não conhece, não sabe qual o resultado, não sabe qual o benefício, o que ela ganha ao comprar esse produto. Então eu invisto no marketing de conteúdo para elevar esse nível de consciência e conseguir mostrar essa transformação para as pessoas que me seguem. Então o marketing de conteúdo também é uma estratégia aplicada por qualquer pessoa a fim de elevar esse nível de consciência do público-alvo. Então eu tenho um novo seguidor. O que acontece quando a sua audiência ela começa a te seguir, né? Pessoas novas que chegam no meu Instagram, são mais de 100 pessoas, às vezes 150 pessoas novas todos os dias no meu perfil. Essa pessoa, muitas vezes, ela não sabe o que é marketing digital, marketing de conteúdo, ela não sabe nada sobre vendas dentro do Instagram. E quando ela vê algumas postagens já publicadas lá no meu feed, né, alguns carrosséis, alguns vídeos, ela já consegue identificar, legal, a Bruna vende esse tipo de produto, esse tipo de serviço, a Bruna tem isso aqui para me oferecer, entendi como isso aqui é aplicado dentro do meu negócio ou não. Então ela consegue ter essa consciência, ela consegue buscar essas informações, ela consegue ter acesso a esse conteúdo através das postagens que eu estou fazendo, né? Do conteúdo que eu estou publicando na minha rede social. E isso vai ajudar ela a entender se ela está no perfil certo, se ela vai encontrar o produto certo dentro do meu negócio, ou se não. Talvez ela identifique que não, a Bruna não tem aquilo que eu estou procurando, e talvez ela nem me siga, ou já pare de me seguir naquele momento. Ou seja, eu consigo gerar essa qualificação da audiência. Quem está me seguindo já tem um certo conhecimento sobre aquilo que eu faço, a forma como eu me posiciono e o que eu ofereço para as pessoas, tá? Então a gente consegue também estar qualificando bastante os teus novos seguidores e os seguidores que estão te acompanhando.
Segundo tópico, busque inspirações. A gente vai começar buscando inspirações, tá? Principalmente para quem está iniciando. É difícil pensar numa criação de conteúdo do extremo zero, né? A gente precisa ter uma base e através dessas inspirações a gente vai começar a fazer uma modelagem dos conteúdos que são aplicados para o seu nicho, tá? Então cada um precisa lembrar do seu posicionamento, do seu nicho e dos seus produtos antes de gerar o seu conteúdo. Modelar é utilizar uma ideia e adaptar para a sua realidade, usando a sua comunicação e o seu próprio conteúdo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar inspirações, talvez em outros perfis, tá? Que você acompanha, outras contas de Instagram, tá? Que você gosta de seguir, que te inspiraram e que te motivaram a entrar nesse mercado, a atuar da forma como você atua. E você vai identificar dentro desses perfis que existem vários conteúdos que fazem sentido para você também, mas você não vai de forma alguma copiar esse conteúdo, mas você vai modelar aquela informação e trazer para a sua realidade, trazer para o seu produto, trazer para as dores da tua audiência e vai gerar um novo conteúdo, tá? Então, o que a gente vai fazer dentro dessa busca de inspirações? Principalmente criar pastas dentro do Instagram. Quando você clicar em salvar e você segurar um pouquinho, ele vai pedir para você separar, nomear pastas e aí você vai começar a criar essas pastinhas, tá? Com conteúdos, fotos e vídeos que te inspiram. Então, Bruna, eu tenho 5 perfis que eu gosto de acompanhar. Foi através dessas meninas que eu comecei a atuar. Foi através dessas pessoas que eu vi que eu conseguia realizar o meu sonho, que eu podia criar meu próprio negócio e elas são uma inspiração para mim. Você vai salvar o perfil delas, você vai salvar os conteúdos que fazem sentido para você também, para você conseguir criar o seu conteúdo a partir dessa ideia, tá? Então, encontre os maiores players do seu nicho, quem que se destaca, que é assim uma pessoa que está lá no topo em relação à venda dos produtos ou serviços do seu nicho, tá? Você vai listar essas pessoas e vai começar a acompanhar a forma como elas compartilham conteúdos. Alguns nichos a gente tem assim um número de vídeos e reels, nossa, que é extremamente alto. Outros nichos a gente vê que as fotos se conectam e geram muito mais resultados. Outros nichos a gente vê que a publicação dentro do feed ela é menor e a pessoa faz muitos stories ao invés de muitos conteúdos em feed, tá? Então a gente vai começar a identificar esses padrões para começar a modelar o nosso conteúdo também. Identifique quais são os conteúdos mais poderosos, né? Quando a pessoa repete o padrão de um conteúdo, significa que ele foi muito bom para ela, né? Então quando você acessar um conteúdo desses perfis de inspiração, você vai ver que vai existir alguns padrões. Nossa, olha, essa menina compartilha depoimentos todos os dias. E aí é um padrão. Então você sabe que compartilhar depoimentos no seu nicho também dá super certo. Essa outra pessoa, ela compartilha reels todos os dias e o alcance dela é muito maior do que as fotos. Então você vai começar a produzir mais reels. Você vai identificar ali que algumas pessoas vão utilizar tons na identidade visual mais escuros, mais claros, com mais emojis, com mais foto. Vai ter algum padrão dentro desses conteúdos. É importante que você identifique esses padrões, tá? E identifique esses conteúdos mais poderosos. A gente vai fazer a análise de engajamento dessas contas. Então você vai abrir, se você puder até no computador que fica mais fácil de olhar, tá? Você vai identificar que alguns conteúdos eles têm mais likes, outros têm mais visualizações, tá? Outros a pessoa repete com mais frequência dentro do feed dela, né? Identifiquei para um padrão dentro de uma conta de uma moça. Ela posta 5 fotos por semana dela e só 2 conteúdos, né? E as fotos elas têm vários comentários, têm vários salvamentos. Então talvez no teu nicho se conectar com a sua audiência seja ainda mais importante do que só entregar conteúdo, tá? Então é isso que a gente vai fazer nessa análise de engajamento. Identifique padrões dos temas escolhidos, né? O que a gente já conversou aqui também. Depois que você buscar essas inspirações, que você ter as suas pastinhas organizadas, identificou os conteúdos que são poderosos para o seu nicho, que você também pode aplicar dentro do seu negócio, modelando, né? Como a gente já conversou, a gente vai definir as nossas linhas editoriais, que é o quê? Linhas editoriais são assuntos em específicos que destacam as dores do nosso público em relação ao produto que será oferecido. Então, o que é importante a minha audiência saber antes de comprar? Se eu vendo produtos de emagrecimento, ou se eu vendo roupas, ou se eu vendo um produto de meditação, depende do que eu vendo, eu identifico que a minha audiência ela tem mais dúvidas em relação a determinados assuntos, tá? E aí eu vou utilizar essas dúvidas, por exemplo, como uma linha editorial, ou como uma área que eu preciso trabalhar dentro do meu negócio. O que acontece dentro do meu negócio que eu posso dizer para vocês que eu separo, que eu organizo? Eu organizo o meu negócio em linhas editoriais em relação ao quê? Vendas, porque é um dos pilares muito importantes do meu negócio.
E eu separo um outro pilar do meu negócio que é em relação a marketing dentro do Instagram. Então, todo tipo de criação de conteúdo dentro do Instagram. E eu preciso de uma outra coluna que fale só dos stories, porque toda vez que eu falo de stories, a minha audiência tem muitas dúvidas. Então, eu tive que dividir essa coluna e falar bastante de stories dentro das minhas publicações, tá? E vocês também vão identificar esses padrões dentro da sua criação de conteúdo, tá? Então, começa a listar ali pelo menos 10 dúvidas da tua audiência e identifica se isso se encaixa dentro de alguma área do teu negócio. Essas áreas vão se tornar as suas linhas editoriais. São tópicos amplos e atrativos que têm relação com o seu produto ou serviço. Então, eu, Bruna, não consigo trazer uma linha editorial, por exemplo, sobre, vamos colocar algo que fica bem fora do meu padrão, sobre roupas, né? Roupas que uma empreendedora deveria ou não deveria vestir. Por quê? Porque no final das contas eu não vendo nenhuma roupa para empreendedora. Então, não faz sentido eu trazer uma linha editorial falando sobre roupas e vestimentas para empreendedoras, para quem trabalha na internet. Eu não consigo falar sobre isso, porque não é isso que eu vendo. E não é sobre esse assunto que eu, Bruna, sou especialista. Não sou especialista em moda ou em roupas, muito menos roupas para empreendedoras, né? Então eu não consigo falar sobre algo que não faz sentido para o meu negócio, que eu não tenho uma solução lá no final. Se eu não soluciono aquele problema lá no final, não faz sentido eu falar sobre ele. Não faz sentido ele estar como uma linha editorial dentro dos meus conteúdos, tá? Então a gente vai dividir essas linhas editoriais e depois a gente vai criar o nosso calendário de conteúdo intencional. Tá? O que acontece? Eu já dividi vários grupos. Eu identifiquei que a minha audiência ela tem dificuldade em se vestir, em coloração, ela tem dificuldade também em fazer compras, tá? Então eu separei três blocos maiores aqui. E aí você vai começar agora a organizar o teu calendário de conteúdo. Bruna, quantas linhas editoriais eu tenho que ter? No mínimo 3, tá? No mínimo 3 grupos pra gente conseguir falar um pouquinho sobre cada coisa ao longo da semana, tá? Se você tiver uma linha editorial, eu vou olhar para o seu feed e eu vou ver que você fala sempre sobre a mesma coisa. E aquilo vai ser chato, aquilo vai ficar monótono. E eu não quero isso. Eu quero que você consiga abordar várias dores da tua audiência, levando sempre para o teu produto ou serviço de formas diferentes, tá? Calendário de conteúdo intencional. Crie um cronograma de postagens de acordo com a estratégia escolhida da semana ou do mês. Bruna, agora tem que ter uma estratégia. Sim, você precisa ter uma estratégia. E o que isso significa? Que você precisa pensar na venda que você vai fazer. Então aqui a gente vai colocar o que você vai vender lá no final. Bruna, eu tenho um produto físico que eu vendo todos os dias, né? Que eu tenho estoque disso e eu quero fazer conteúdos para vender esse produto físico. Então você sabe qual é o produto. Agora você vai olhar para as dores da sua audiência em relação a esse produto. O que eu preciso saber para comprar esse produto? Você precisa saber que ele é um produto que tem que ser aplicado de dia. Então você vai utilizar isso como um gancho de conteúdo, né? Como utilizar o produto, por que ele deve ser aplicado durante o dia e não durante a noite. Então você vai fazer conteúdos em relação a esse produto. E aí a gente vai criar um cronograma. Segunda-feira eu vou falar por quê, terça-feira eu vou dar motivos, quarta-feira eu vou trazer um depoimento, e aí eu vou mesclando o formato do meu conteúdo, que também a gente vai falar aqui embaixo, tá? O formato da entrega desse conteúdo. Não é sobre ter um feed apenas com fotos, não é sobre ter um feed apenas com Reels, mas é sobre ter um feed que proporciona uma experiência para o teu seguidor, onde ele consegue ver você em vídeo, em foto, ele consegue ver o teu conteúdo, ele consegue entender qual é o resultado, um depoimento, ele tem uma experiência dentro do teu Instagram. Então a gente vai também organizar cada conteúdo no seu respectivo dia da semana. Então, segunda-feira, o que eu vou colocar? Segunda-feira eu vou colocar o antes e depois. Na terça-feira, o que eu vou colocar? Na terça-feira eu vou trazer 5 dicas para resolver uma dor da minha audiência. Na quarta-feira eu vou trazer um Reels com explicando como usar o produto. Tá? Na quinta-feira eu vou trazer um post respiro, que a gente chama um post mais leve. Então pode ser uma foto pessoal com uma mensagem intencional do seu negócio. Você vai contar um pouquinho da sua história, vai contar um pouquinho do que aconteceu, por que aquela foto é importante. Pode ser assim também. E na sexta-feira eu vou falar das vagas abertas do produto. Vagas abertas ou agenda aberta, ou vou direcionar direto garanta o seu, né? Direto com o produto físico, garanta o seu, tá? Então eu consegui gerar aqui dentro do meu Instagram 5 conteúdos diferentes, proporcionando uma experiência diferente para os meus usuários.
Depois, função do conteúdo. Qual que é a função de cada um desses conteúdos? Eles precisam atrair, qualificar ou vender. O conteúdo da sexta-feira, o que ele está fazendo? Está vendendo. Então, ele tem um objetivo específico. Venda. O conteúdo da quinta, ele tem uma função de qualificar, até de gerar conexão, né? Qualificar e gerar conexão com a minha audiência, porque é uma foto minha, conexão. O conteúdo da segunda-feira, um antes e depois, assim, bem chamativo, ele tem a intenção de atrair. As dicas vão ter a intenção de qualificar. Por que ela tem intenção, Bru? Por que dica tem a intenção de qualificar? Qualifica. Porque dentro das dicas eu consigo falar em detalhes sobre aquele produto, eu consigo ajudar de uma maneira que o antes e depois não ajuda. Aí eu tô entregando para ela mais informações. E essa informação ela não é dada para quem te segue, para quem não te segue, desculpa. Ela é dada para quem está te seguindo. Então a pessoa está te seguindo. Eu já vi que a Bruna ela tem vários serviços diferentes. Aí eu dou 5 dicas para ela resolver um problema. Por quê? Porque o meu produto tem toda a solução daqueles problemas, né? Então eu estou qualificando a minha audiência para que ela consiga identificar, nossa, realmente essas 5 dicas da Bruna fez todo sentido para mim vender todos os dias nos stories. Deixa eu dar uma olhadinha para ver qual produto da Bruna que eu consigo aprender a vender. Então eu estou qualificando uma audiência que me acompanha, que sabe o que eu faço, né? E talvez se eu jogar o mesmo conteúdo para quem não me segue, não vai gerar tanto resultado assim, tá? Então a gente tem essas 3 opções: atrair, qualificar e vender. Olha que profundo, Bruna. Agora eu entendi que cada post ele tem que ter uma função, é um post intencional. Exatamente. Defina o formato do conteúdo, vai ser um Reels, vai ser um carrossel, que é aquele conjunto de imagens. O carrossel é todo aquele conteúdo que a gente arrasta para o lado. Toda vez que você está arrastando para o lado, você está dentro de um carrossel. Uma imagem única, que é um post estático, é apenas uma foto, é apenas uma arte. É uma fotinho sua, ou ele é um lembrete, ele é um GIF, ele é um conteúdo mais leve, tá? Um lembretezinho, como vocês já devem ter visto bastante nas redes sociais, né? Lembrete do dia, inspiração do dia. Então a gente tem formatos diferentes e cada um desses conteúdinhos vai ser entregue em formatos diferentes, né? O post da venda pode ser uma arte estática, só uma fotinho falando das vagas abertas. Estática. Os 5 dicas vai ter que ser um carrossel, né? Para mim poder dar uma dica em cada arte. Carrossel. Tá? O antes e depois vai ser uma arte estática, com foto, né? Estática. Então aqui eu vou conseguindo definir. O meu post da quarta ele é um Reels, experiência do usuário. Aqui eu tô proporcionando isso para as pessoas, tá? Então, definimos aqui a forma como produzir esse conteúdo de forma intencional. Agora chegou a sua vez de separar suas linhas editoriais, colocar tudo isso dentro do cronograma, olhar para os dias da semana que você consegue produzir esse conteúdo e começar a aplicar todas as dicas que você aprendeu nesse vídeo. Essas foram todas as dicas que nós preparamos para você no vídeo de hoje e que eu queria trazer para que você conseguisse de fato criar conteúdos com intencionalidade e que conseguisse gerar mais vendas para o seu negócio desde o início da produção do seu conteúdo, mesmo que você esteja iniciando ou se até agora você não conseguiu gerar um conteúdo que de fato te dê resultados. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e se você quiser ter acesso a conteúdos diários para aprender mais sobre marketing e vendas comigo todos os dias, não esqueça de me seguir, @brunasilva_empreendedora. Vejo você no próximo vídeo.